Pessoal, a gente vai falar agora sobre as questões comentadas da segunda semana, no dia 2, que vai falar sobre vacância, tempo de serviço, petição e seguridade social, ok? Primeira questão: o servidor público estável poderá perder o seu emprego, o seu cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou no caso de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada a ampla defesa, ok? Então são os dois casos previstos aí na Lei 8.112. Vamos ver? O servidor estável só perderá, olha só o que ele está dizendo aqui, o cargo em virtude de, primeiro, sentença judicial transitada em julgado ou, segundo, processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada a ampla defesa, ok? O que eu chamo a atenção para você? Que aqui ele está falando que só perderá nesses dois casos, só que na Constituição Federal, no artigo 41, parágrafo 1º, pela emenda constitucional 19 de 98, ela ampliou mais uma hipótese de perda de cargo a servidor estável. Qual? No caso de procedimento de avaliação de desempenho. Então, no procedimento de avaliação de desempenho, desde que assegurada aí a ampla defesa, o servidor poderá sim também perder o seu cargo. Então, se ele tivesse colocado aqui a literalidade da lei, ok? Então ele vai falar assim, considerando o disposto nas leis 8.112 na 8429, e colocasse aqui só poderá ou só perderá, certo? Só perderá, ele estaria certo ou estaria errado? Estaria pela 8.112 correto, ok? Se eu não colocasse aqui em cima a 8.112, aí ele estaria aqui falando assim, olha, estou abrindo o leque, nesse caso eu não estou só considerando a 8.112. Se ele estiver só considerando a 8.112, vai ter que anular a questão, porque a Constituição Federal traz mais um procedimento aí, que é o caso da avaliação de desempenho. Se for insuficiente, vai o servidor perder o cargo, ok? Questão 2. A promoção, readaptação e a posse em outro cargo inacumulável inclui-se entre os fatos que geram a situação de vacância no cargo público. Promoção, vamos usar sempre o mesmo exemplo para facilitar a vida de você, tá? Primeiro caso aqui, a gente sempre trouxe ali que você foi promovido de terceiro sargento para segundo sargento. Readaptação, nós estamos usando sempre o agente policial lá, ok? E no caso do posse, vamos colocar aqui o Ministério X, você está indo para o MPU, perfeito? Então veja, você sai de um cargo que é de terceiro sargento, vai para o outro cargo que é segundo sargento, que vai acontecer o quê? Vai ficar vago o cargo de terceiro sargento, vai ocorrer o quê? Uma vacância. Agente de polícia, então readaptado por causa do quê? De um acidente, que agora ele não consegue mais desempenhar as funções do cargo da agente de polícia, ok? Agora vai ter que ser o que? Readaptado. Então ele sai desse cargo e vai para um cargo aí administrativo. Então ocorreu também a vacância. Então vacância quer dizer o cargo ficou vago, perfeito? E no caso do ministério, o servidor saiu aqui, ficou vago, pediu vacância e foi tomar posse no MPU. Então nos três casos temos aí vacância, ok? Então esse aí para você resolver pela lógica, e temos aqui pela literalidade do artigo. Então ele vai dizer que nos casos que ocorrerá vacância em cargo público, quando for o que? Exonerado, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável, e por fim o falecimento. Para você lembrar disso, quando coloca você no bolo, aí você entende melhor. Então veja o seguinte, ó, MPU, você teve 500 vagas, ok? E você se classificou em 501. Então foram preenchidas aqui todas as vagas que existiam. Agora você está aqui o primeiro da fila aqui para entrar no MPU.
Como que você vai entrar? Só vai entrar se tiver o quê? Um cargo vago. Então lembre lá que nomeação é o que? Uma das formas de provimento, certo? E o provimento, ele vai ocorrer o que? Um preenchimento do cargo. Então veja, esse cargo aqui ainda não tem. Aí você vai olhar todos os dias no Diário Oficial da União, você está lá concorrendo, verificando o que? Se tem algum servidor que está sendo exonerado, pedindo exoneração para ir para um outro cargo. Vai verificar se não tem nenhum pedido de demissão, que é o caso aí de uma penalidade, certo? Vai verificar se tem promoção, que vai deixar vago um cargo. Readaptação, esses dois são mais difíceis de acontecer, este e este na prática, mas pode. Aposentadoria, então tem servidor se aposentando, vai deixar cargo vago para você. Ou o servidor era técnico, passou para analista, agora foi chamado e vai o quê? Agora vai estar deixando vago esse cargo. Ou então você vai olhar assim, faleceu um servidor, ficou vago o cargo, ficou. Agora você foi chamado aqui e preencheu esse cargo aí com a sua nomeação. Então foi o provimento. Então, pensando nesse jeito, então você vai certamente aí vai gravar melhor aí os casos de vacância e não vai errar na prova. Questão número 3. O seu servidor ocupa um determinado cargo público e tomar posse em outro cargo inacumulável, haverá vacância do cargo de origem. Perfeito? Sim, é o exemplo que nós acabamos de dar aí também. Então, posse em outro cargo inacumulável. Questão 4. Uma das formas de declarar vacância de determinado cargo público é a promoção do servidor. Perfeito? Terceiro para segundo sargento. Correto questão. Questão 5. Tomar nota aqui, ó, que é uma questão que é diferenciada, cobra a mesma situação, mas de forma diferenciada. Não é corriqueira, não é normal. Então é por isso que aí o pessoal dá uma confundida. Veja só, Adriana ocupou por 2 anos o cargo comissionado no TST. Tendo sido esse o seu primeiro vínculo com o serviço público, posteriormente ela foi aprovada e nomeada em concurso público para provimento de cargo de analista judiciário no referido tribunal. Então primeiro ela era só cargo comissionado, depois ela passou no mesmo TST para analista judiciário, ok? Motivo pelo qual pediu exoneração do cargo comissionado que ocupava. A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item aí. Então, a exoneração da Adriana referida acima acarreta vacância no cargo comissionado que ela ocupava? E aí, meu povo? O que vocês acham? Antes nós estávamos falando de cargo efetivo e agora é cargo comissionado? Ou não? Serve para os dois? Não sei. E aí, o que você coloca aí? Certo ou errado? Resposta está o quê? Cerrado, né? Certa. Por que está certa? Muito bem. Por quê? Imagina o seguinte. Você, por exemplo, vou colocar um exemplo prático aqui, tá? Você, em Nárnia, tem uma situação que é o seguinte. Você é um DAS 4, coordenador geral, e sob a sua estrutura 3, 4, 5, tem o que? DAS 3, 5 DAS 3 aqui para você, ok? Então você é o coordenador geral de uma área e tem 5 DAS 3. Desses 5 DAS 3 tem 2 DAS aí que eles são de livre nomeação e livre exoneração, ok? Tem 2 pessoas que estão ocupando eles, que só tem o que? O cargo, mas não tem um cargo efetivo. Então são pessoas sem vínculo, são somente de cargo comissionado. Uma delas ocorreu o que? Passou num cargo, certo? Passou num cargo e agora passou para o MPU. Vamos supor que aqui você seja de um ministério. Agora ela passou no MPU, perfeito? Passou no MPU, o que vai acontecer? Esse
cargo comissionado ele vai ficar ou não vai ficar vago? Vai. Você vai poder nomear outra pessoa? Sim ou não? Sim. A nomeação não é uma forma de provimento? Também? Sim. Por quê? Você está provendo um cargo porque ele está vago. Ué, mas esse cargo não é um cargo comissionado? Sim. Então, nos cargos comissionados também gera vacância, acarreta vacância? Sim, perfeito. Então, questão correta, beleza? Então, vamos para a próxima. Então, aqui, ó, caso de exoneração, é vacância em cargo público. Nesse cargo público, independentemente se seja ele comissionado somente ou efetivo, ok? Só lembrar que o que? Demissão no cargo comissionado seria o que? Destituição, perfeito? Então, aqui, pela literalidade do artigo 33, não é vacância a destituição, mas, porque não está contemplado no artigo, mas é possível, percebe aqui? Percebe que se tiver uma destituição é como se fosse uma demissão do cargo? Então é isso. Então, mas no caso, o que acontece? Normalmente gera uma exoneração, essa exoneração depois é convertida em destituição. Mas eu estou trazendo isso porque às vezes não foi abrangido pela 8.112 o caso de vacância em cargo comissionado que gera aí uma destituição, mas sim seria possível aí, ok? Essas questões aí cai mais para cargos de nível mais elevado, certo? Que exige um maior conhecimento. Cargo de nível mais elevado que tenha por pré-requisito formação em direito, certo? E aí ele vai trazer um caso para você, estando como um consultor jurídico, estando analisando. Então, nesses casos que pode cair uma situação como eu estou trazendo agora, ok? Caso contrário, vai trazer essas literalidades que nós estamos prevendo agora. Questão número 6. A vacância sempre acarreta em rompimento definitivo com o vínculo jurídico entre o servidor e a administração. Olha, terceiro sargento, segundo sargento. O que é isso aqui? É o que? É uma promoção? Gerou um vínculo, rompimento, vínculo jurídico definitivo? Ou seja, saiu da administração pública? Resposta, não. Então, no caso de vacância, no caso de promoção, não gerou que é um rompimento. Outro exemplo, lá o agente de polícia, no caso da readaptação, ele vai sair do cargo de agente de polícia e vai ir para um cargo administrativo. Então saiu de um cargo, foi para o outro. Teve vacância? Sim. Houve rompimento definitivo do vínculo jurídico? Resposta, não. Então por isso está errada a nossa questão. Então sempre acarreta não. Questão número 7. A vacância de cargo público pode decorrer de readaptação? Agente policial, sim ou não? Sim. Em posse em outro cargo inacumulável, Ministério para a MPU, sim ou não? Sim. Ocorre vacância, portanto a questão está correta. Readaptação e posse em outro cargo inacumulável. Questão número 8. A vacância é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo. Opa, destituição do cargo é o quê? É penalidade. Penalidade que é imposta a quem? Ao cargo comissionado. A pessoa que só possui cargo comissionado, ela vai ser destituído do cargo quando ocorrer então aí nos casos. Quais são os casos que geram essa penalidade? Caso de, quando tiver um caso de suspensão, lembram? E caso de demissão, que são convertidos aí em destituição, perfeito? Então é isso. Então olha só, a vacância é um ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego, função e pode ocorrer em extinção do vínculo pela exoneração. Ó, então ele está confundindo as coisas, está mexendo a exoneração, demissão e morte. Ó, morte não é caso, então esse caso aqui não é caso de destituição,
não é caso de destituição, não é caso de destituição, porque isso daqui é para servidor cargo efetivo. Ou sem extinção do vínculo pela promoção, ó, tá tudo bagunçado. Então, esse destituído é que bagunçou toda a questão. Questão número 9, o tempo de serviço prestado a Estado, município ou Distrito Federal será contado para todos os efeitos no âmbito federal. Então está dizendo assim, você passou no MPU, você era o servidor estadual, e está dizendo aqui agora vai computar para todos os efeitos no âmbito federal o tempo de serviço que você ficou no GDF, por exemplo. Resposta o que? Errada. Ok? Só vai contar para fins do que? De aposentadoria e disponibilidade. Olha só. Artigo 100 é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público, o que? Federal. Se você estiver num cargo federal e ir para outro cargo federal, vai contar para todos os efeitos, inclusive prestado às Forças Armadas. Agora, e sou do GDF, por exemplo, e estou indo para o MPU, apenas para efeito de que? Aposentadoria e disponibilidade. Então, você vai o que? Se aposentar, ficou 20 anos do GDF, se a aposentadoria for por tempo de serviço, precisa mais quanto tempo? Fosse 30, por exemplo, só para, por exemplo, ok? Se fosse, então, se já puxou aí 20 anos, faltam o quê? 10 anos para você se aposentar aí pela Administração Pública Federal. Só exemplo, tá, povo? Porque tem outras regras aí no meio, só para você entender aí a lógica do artigo. O tempo de serviço público prestado a estados, a municípios e Distrito Federal. Então, apenas para efeito da aposentadoria e disponibilidade. A questão diz que o quê? O tempo prestado a Estado, município ou Distrito Federal será contado para todos os efeitos? Não, somente nos casos de aposentadoria e para o caso de disponibilidade. Vandeir, me traz um exemplo, vai ficar até mais claro para eu entender melhor esse assunto aí, para ficar até mais, para gravar melhor isso. Então veja o seguinte, você, duas situações. Primeira hipótese, você é do GDF, ok? E foi para o MPU. No MPU você está há 3 anos e no GDF você ficou aí 10 anos. Total de serviço público você tem 13 anos. Agora você está solicitando lá licença para capacitação. Qual é o requisito da licença para capacitação? Que você tem o que? 5 anos de efetivo exercício, ok? Você tem aqui 5 anos? Tem. Olha só, você tem 13. E não pode estar mais em estágio probatório. Você está em estágio probatório? Não. Então, em tese, você poderia ter o que? Essa licença para capacitação. Só que não. Por que que não? Porque o tempo do GDF apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, eu não posso utilizar esse tempo aqui para fins de cômputo de prazo relacionados a licença para capacitação. Então apenas eu tenho quanto tempo aqui? Apenas eu tenho 3 anos. Agora, se eu fosse o que? Tempo de serviço federal. Você é do Exército, perfeito? Está aí há 5 anos no EB. Agora você foi para o MPU e está aqui no MPU há 3 anos. Agora você tem quanto tempo? Tem 8 anos. Agora você pode tirar licença para capacitação? Resposta sim. Perfeito? Então é nesses casos aí que você vai utilizar aí esse tempo que não foi relativo ao cargo atual, mas está no âmbito federal. Para todos os efeitos ele é computado. Beleza, meu povo? Vamos continuar. Última questão. O período de afastamento do servidor para deslocamento
e a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, é considerado como efetivo exercício. Então, o cidadão lá saiu da cidade A, foi removido para a cidade B. Esse tempo aqui de remoção, vamos supor que foi de 30 dias. Aí está dizendo sobre esse período de afastamento aqui, que é dos 30 dias para deslocamento e a retomada do exercício, é considerado como efetivo exercício? Resposta: sim, é considerado como efetivo exercício. Veja só, além das ausências ao serviço previsto no artigo 97, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de deslocamento para a nova sede, que trata do artigo 18, que é a caso da remoção. Portanto, está correta a nossa questão. Beleza, meu povo? Se prepare, tome água, respire fundo, oxigênio no cérebro e vamos para a próxima.